A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que bom que você está aqui mais uma vez nesse canal para ouvir todo dia uma palavra, para ler a Bíblia comigo. Nós estamos lendo toda a Bíblia, né? E esse ano, se Deus nos permitir, queremos terminar a nossa leitura, porque quando nós tiramos tempo para Deus todo dia, minha irmã, nós estamos alimentando o nosso espírito. Por que muitas pessoas elas falam assim, a carne é fraca? Porque na verdade a carne está se alimentando mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. A pessoa é o que se alimenta. Se você se alimentar das coisas de Deus, você vai falar das coisas de Deus. Se você se alimentar das coisas do mundo, você vai se alimentar, você vai querer as coisas do mundo. Isso é normal, a pessoa é o que se alimenta em todo sentido e área da sua vida. Então, a nossa leitura de hoje é livro de Atos, capítulo 18, versículo 12. Atos 18, 12. Quando, porém, Galaio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e levaram ao tribunal. 13. Dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por um modo contrário à lei. 14. Ia Paulo falar quando Galaio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maioria gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. 15. Mas se há questão de palavras de nome e da vossa lei, tratai disso vós mesmo, e não quero ser juiz dessas coisas. 16. E os expulsou do tribunal. 17. Então todos agarraram Sostênes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galaio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Você viu, meu irmão, minha irmã, que você não precisa se defender. Quando você está fazendo o que é certo, Deus ele vai ser justo com você. Levaram Paulo aqui para o tribunal, e quem levou Paulo para o tribunal se deu mal. E Paulo foi liberto, foi livre. Por quê? Porque lembra aquela palavra que Jesus falou para ele? Eu não vou deixar ninguém te fazer nenhum mal. Porque Deus tinha um propósito naquela cidade. Então tem pessoa que ela não entende. Se você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, e você não está conseguindo vencer, é porque você não tem agradado a Deus. É porque você não tem servido a Deus de todo o coração. Você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha? Os homens que estavam levando eles, você lembra que já queimaram eles? E Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados. Porque Deus, ele cuida, ele livra a pessoa não quando está na igreja somente, mas aquela pessoa que ela serve, que ela se entrega totalmente ao Senhor, que tira tempo, que ora todo dia, que lê a Bíblia todo dia, ou seja, faz aquilo que é certo quando ninguém está vendo, porque Deus vai nos julgar por aquilo que nós fizemos quando ninguém está nos vendo. É isso que você tem que entender. Não é por aquilo que você está diante das pessoas. Tem pessoa que diante das pessoas, ela quer se fazer de santa, de santo, mas quando ela está sozinha, quando você está sozinho, o que você tem feito? Por que Deus não tem te livrado? Por que Deus não tem te ajudado? E aí diz mais, versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias,
por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. 19. Chegando a Efésios, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. 20. Rogando-lhe eles que permanecesse ali, mas algum tempo não excedeu. 21. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando partiu de Efésios. 22. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então você vê, irmãos, que eles levavam muito a sério antigamente a palavra. Você viu ali que eles raparam a cabeça, eles ficaram careca, para cumprir um voto com Deus. Sabe quando você fala para Deus se algo dá certo, você vai fazer alguma coisa, e tem pessoa que ela não faz. Tem pessoa que ela promete para Deus algo e não cumpre. E acha, Deus entende. Deus, ele é amor, mas Deus é justiça. Olha o sacrifício que era. Imagina você andar de navio, meu irmão, minha irmã. O navio levava tempos, às vezes, para chegar na outra cidade. Muitas vezes sem comer, muitas vezes ali, talvez, naquela época os navios não eram como hoje, não tinha o conforto que tem hoje. Você não vê ninguém reclamando, ninguém murmurando. E Paulo permaneceu ali, porque Paulo sabia do chamado, sabia do que Deus tinha para a vida dele, e ele não queria desistir. E hoje nós vemos pessoas desistindo. Olha o que você fazia para Deus antigamente. Você não crê na palavra de Deus? Você não crê que Jesus te chamou? Olha o que você fazia antigamente para Deus. Há pessoas me ouvindo agora, que você já foi uma pessoa que você cuidava da igreja, que você limpava a igreja. E hoje o que você faz? Não foi o homem que te chamou, não foi o homem que te escolheu. Você lembra quando Jesus chamou Paulo, ele falou: Paulo, vai pregar aos judeus, aos gentios. E ele estava aqui, enfrentando as lutas, as dificuldades, passando, enfrentando todos os obstáculos, orando, jejuando, e assim, meu irmão, minha irmã, Deus foi confirmando, Deus foi livrando, Deus foi protegendo a ele, diante de todas as lutas que ele passava. Tinha um Deus sempre para ajudar, tinha um Deus sempre para proteger. Você quer que Deus te proteja, que Deus te abençoe? Então continue fazendo para Deus aquilo que você está fazendo. E não olhe para ninguém, olhe para aquele que te chamou, para aquele que vai te dar força, para aquele que vai te sustentar, para aquele que vai te dar livramento para você e para toda a sua família. Eu quero orar por você, que talvez está aí desanimado, triste. Eu quero orar por você que talvez está precisando de força, porque quando a pessoa se desvia da igreja, ela não tem força de voltar. Muitas pessoas estão sofrendo, estão padecendo, porque sabem o que deixaram de fazer para Deus, mas não tem força de voltar. Não tem força de entender que quem te chamou foi Deus, não foi o homem. E eu quero orar por você, para você ter força. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que agora, Pai, não tem força de voltar. Pessoas, ó Pai, que até quer, mas não consegue. Pessoas que estão desviadas, que já fizeram isso, fizeram aquilo outro. Eu sei, Pai, que o Senhor não olha aquilo que nós fizemos, mas o Senhor olha aquilo que vamos continuar fazendo. Então dê força para essa pessoa voltar.
porque eu repreendo todo o mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa. Eu digo mal, desânimo, espírito maldito de derrota, de miséria. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Eu determino que essa pessoa vai voltar. E o Senhor será o teu pastor. E nada te faltará. Nenhum mal te sucederá. E nem praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Porque eu te abençoo. Em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Receba a bênção, a vitória, meu irmão, minha irmã. Lembra uma coisa. Deus não olha aquilo que eu fiz. Ele olha aquilo que eu vou continuar fazendo. A palavra diz, aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Que Deus abençoe até amanhã, em nome de Jesus.